What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever afters? Olá pessoal, eu sou o Gentil Araújo, falo aqui da Motoban e nós hoje continuamos o nosso roteiro rumo ao Ushuaia e nós partimos de onde nós paramos no segundo vídeo, que é a cidade de Perito Moreno. Bem, a partir desse momento da viagem tem algumas coisas que a gente precisa se preocupar. A primeira delas é a questão do vento. Até chegar a Perito Moreno, a possibilidade de ventos fortes é bastante pequena, mesmo estando na Ruta 40, em que a incidência de vento é menor do que na Ruta 3. Mas a questão que eu sugiro é o seguinte, partindo da minha experiência pessoal. O limite de velocidade que eu me permito viajar de moto é de até 50 km por hora de vento. Por que isso? Acima de 50 por hora, aí você já começa com rajadas, aí você já tem essa coisa de ter que andar com a moto de lado, sem falar, evidentemente, do risco de cair, né? Isso talvez seja a pior coisa que pode acontecer numa viagem grande como essa, é você cair, sofrer um acidente e acabar tendo que voltar de carona para casa e a moto no reboque. Então, para que a gente não corra esse risco, é necessário que se tome alguns cuidados. E a velocidade do vento é a primeira delas que a gente tem que cuidar. É evidente que nesse trecho sul, nós temos também a incidência dos guanacos, né? Que eles estão em grande quantidade a partir dessa região aí de Perito Moreno em diante. Então, a minha sugestão é que vocês, a partir desse ponto da viagem, primeira coisa, tomem atenção com a questão do vento. Segundo, no trânsito da estrada, o cuidado com os guanacos. Eu já falei num vídeo bem pequeno a respeito dos guanacos, mas acho que vale a pena retomar aqui. O guanaco, ele é por si só um animal acostumado a viver em bandos. E como vocês sabem, todo bando tem um macho alfa e ele protege o grupo, né? O grupo sempre tende a se reunir em caso de perigo, né? Muitas vezes você está pilotando na estrada e você vê um bando de guanacos de um lado da estrada e aí vê 2, 3 no outro lado. O que acontece? Esses 2 ou 3, quando se sentem em perigo, eles tendem a correr na direção do bando, que está no outro lado da estrada. E não importa se vem gente, se não vem, se está perto, se está longe, eles simplesmente atravessam a estrada do jeito que dá. E geralmente correndo, no susto. Então, qual é a nossa preocupação nesse momento? Se você vê um bando de guanacos, verifique se não tem guanacos nos 2 lados da pista. Se tiver, a possibilidade desses que estão no bando menor correrem para onde está o bando maior é muito grande. Então, atenção redobrada com a questão dos guanacos, ok? Bem, vamos passar então agora para o mapa para que a gente consiga visualizar a primeira parte dessa viagem. A primeira parte desse vídeo, ok? Bom, nós estamos saindo de Perito Moreno com destino a El Calafate, certo? Ou El Chaltén, que são as 2 cidades. Mas é importante entender o seguinte, de Perito Moreno a El Calafate são 687 quilômetros, tá? E aí, no caminho, evidentemente que praticamente todas as motos não têm autonomia para rodar esse tanto sem abastecer. Então, a primeira possibilidade de abastecimento que tem
fica em um lugar chamado Barro Caracoles, que fica a 130 quilômetros de Perito Moreno. Tá? Só recapitulando, em Perito Moreno, certo? Perito Moreno é uma cidade bem pequena, que ela é cruzada pela Ruta 40, e aí na chegada de Perito Moreno, do lado direito, tem um YPF grande, onde você pode abastecer, comer um lanche, calibrar pneu, deixar a moto pronta. Isso é uma dica que eu dou para todo mundo que viaja. Quando você vai sair de manhã, você tem que estar pronto. Não tem que sair atrás de posto de gasolina. Por quê? Primeiro que quando você chega numa cidade, você tem um tempo, entre aspas, livre até ir para um hotel. Então você deixa a sua moto pronta. Quem precisa lubrificar a corrente, lubrifica também na hora que você chega na cidade. Então, abastece a moto, lubrifica a corrente e aí então você vai para o hotel. Por que isso? Porque de manhã é sempre a hora que melhor rende a viagem. E quando se trata de Patagônia, a gente precisa considerar que de manhã sempre tem menos vento do que à tarde. Então, é preferível você começar o seu dia bem cedo, rodar bastante de manhã e, se precisar, parar cedo de tarde, ok? Então, a primeira coisa a fazer, chegou na cidade, abastece, lubrifica a corrente, calibra pneu, confere a moto e aí então você vai para o hotel, depois vai para o seu restaurante, enfim, faz o que tem que fazer naquela cidade, né? Isso sempre é uma regra para você viajar com tranquilidade. A pior coisa que tem é você sair 7h30, 8 horas da manhã, a hora que a cidade está se movimentando, as pessoas indo para o trabalho, e aí você está envolvido no trânsito urbano, aí você chega num posto de gasolina, já tem fila, e aí você, em vez de sair às 7h30 para a estrada, você sai quase 9 horas. E aí uma boa parte, 1h30, para não dizer, né, no mínimo 1h30 da tua manhã está perdida com coisas que você podia ter feito no dia anterior, né, antes de você parar no hotel, ok? Então, retomando, a primeira parada que você tem é Barro Caracoles, que fica a 130 km de Perito Moreno. Aqui, gente, nós temos um problema e sério. O que acontece? Quem pesquisa na internet, quem olha vídeos, vai certamente encontrar esse vídeo que eu vou falar. Teve um pessoal que parou em Perito Moreno, em Barro Caracoles, para abastecer, e a proprietária do posto de gasolina, que é 2 bombas no meio da terra, ela simplesmente não foi lá abastecer, porque ela toma conta também de uma lanchonete que tem junto do posto, e ela não foi. Os caras ficaram 1h30 esperando e ela não veio. E aí você sabe como é que é, né? 1h30 você parado numa viagem não é fácil, ainda mais num posto de gasolina, né? E aí tem um outro detalhe que aconteceu com um cliente meu. Eles chegaram mais ou menos 4h30 em Barro Caracoles, e aí o pessoal ali do posto disse que não tinha gasolina. Aí, pá, mas e agora? Como é que a gente faz? Não tem gasolina, só amanhã de manhã. E aí, tá, e agora o que a gente faz? A gente tem hotel aqui, né? Tá, e quanto sai o hotel? $110. Se vocês olharem o hotel, eu não pagaria $20, mas ele foi obrigado a pagar $110 para dormir, ele e a esposa, no muquifo, só dizendo assim. E aí, bom, agora temos que jantar, né? $60 para jantar. Faz as contas. Quanto que ele gastou? E aí de manhã, por uma obra divina, sem ter chegado nenhum caminhão, tinha gasolina. Que estranho, né? Pois então, essas coisas acontecem em Barro Caracoles. Gente, se vocês puderem,
não parem ali. Levem combustível num galãozinho, façam alguma coisa para abastecer mais para frente, que é onde eu vou falar agora. Mas evitem ao máximo parar ali para não passar por esses inconvenientes duvidosos, tá? Eu não posso provar o que eu estou falando, mas no caso, por exemplo, dos pilotos aguardando 1h30, tem vídeo no YouTube que mostra isso, certo? Então, assim, muito cuidado, né? Vamos ver como que a gente contorna uma situação como essa aí. Vamos lá. Passando Barro Caracoles, nós temos um lugarzinho chamado Governador Gregóris, que nos aparece aqui no nosso vídeo. Ó. Então, só retomando aqui, aqui está Barro Caracoles. Vamos ver aqui no vídeo. Aqui, ó. Aqui está Barro Caracoles, na sua imponência de uma cidade, uma vila, né? Um lugarzinho bem acanhado. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Ver se dá para mostrar o posto de gasolina aqui, ó. Ali tem um pessoal abastecendo ali. Foram premiados, foram atendê-los, né? Fica no meio do nada mesmo, assim, ó. Aqui está a estrada, a Ruta 40, e ali está Barro Caracoles. Mas vamos lá. Deixa eu voltar aqui no meu mapa. Ok. Gente, para frente de Barro Caracoles, vocês têm um lugarzinho chamado Governador Gregóris. Tá? Governador Gregóris é uma cidadezinha pequena, onde vocês encontram posto de gasolina, YPF, restaurante, hotel, tem tudo que a gente precisa ali, certo? Agora, existe uma coisa muito curiosa que acontece, e que a partir desse momento aqui da viagem, né, de Governador Gregóris para frente, vocês têm os chamados 73 malditos. Quem já viajou um pouco mais pela Ruta 40 deve saber do lugar que eu vou falar. Quem conhece Bar das Blancas e Ranquil del Norte, que fica entre Junín de los Andes, entre a região de Junín, de Zapala e Mendoza, no meio do caminho tem um trecho de 80 quilômetros que consegue ser muito pior do que esses 73 chamados malditos aí da Ruta 40. Esse trecho lá de cima, que fica no caminho quem sai da região dos lagos em direção a Mendoza, para que você não passe por ele, você se obriga a fazer um contorno por San Rafael, e esse contorno significa mais de 450 quilômetros. Se você considerar na ponta do relógio o tempo que demora isso, às vezes é mais fácil rodar 450 do que rodar aqueles benditos 80 quilômetros. Ali, gente, é punk o negócio, porque é terra fofa em alguns pontos, costeleta em quase todo o caminho, cascalho solto, outros trechos com pedra seixo, que é aquela pedra redondinha que tem nos 73 malditos. É um dos piores trechos que eu conheço da Ruta 40, e eu já rodei bastante por ela. Mas enfim, vamos tocar em direção ao chamado hoje tem um evento de trilha, de Jeep na cidade. É a chegada do Transcatarina, que é um evento grande, e eles estão passando aqui na frente da loja, a maioria. Então não reparem no barulho, tá bom? Mas vamos lá. Tem um ponto aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, para que vocês não caiam nesse pecado. É o seguinte: quando você marca
entre Perito Moreno e Eucalafate, o caminho mais curto não necessariamente é o melhor caminho. Isso eu já falei antes e volto a afirmar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nesse ponto aqui da estrada, antes de chegar em Governador Gregóris, tem um trevo bem aqui, ó, tá? Ó, aqui está Gregóris, aqui está Gregóris, e um pouco antes tem aqui esse trevo. Esse trevo é onde o Google manda. Se você marca o caminho, deixa eu colocar aqui para vocês entenderem aqui. Tá? Quando você marca para Eucalafate, olha aqui o que acontece. Vamos ver se eu estou conseguindo mostrar aqui. Diminuir um pouquinho. Olha aqui. Neste ponto, tá? Neste ponto aqui, o Google manda você entrar à direita e não seguir pela Ruta 40 até Governador Gregóris. Por quê? Porque é um robô informando para você o caminho mais curto. E é o caminho mais curto. Só que desse ponto aqui até o final dos 73 malditos, vocês têm 139 quilômetros de ripio. E o pior disso é que, se você não tiver abastecido em Barra Caracoles, você não consegue chegar em Três Lagos, que é o próximo ponto com abastecimento. Tá? Então, qual é a minha recomendação? Não façam essa bobagem aqui, de vir por aqui. Façam o caminho por Governador Gregóris, tá? Deixa eu botar aqui para ver se a gente consegue. Ó, Governador Gregóris, aqui. Então, vamos retomar então aqui. De Gregóris para frente, você vai chegar, então, próximo aqui ao Lago Cardiel, você tem os famosos 73 malditos, né? Ó, para quem esse caminho aqui, ó, aqui é onde sai a Ruta 29, que é aquela que veio naquele desvio que o Google mandou à direita. Então você engata esse trecho de ripio com os 73 malditos e aí você transforma os 73 em 139 quilômetros malditos. Não tenha dúvida, porque esses trechos de chão, eles geralmente são muito mal conservados. A exceção é os 73 malditos, que tem uma patrola que regularmente passa ali, especialmente quando chove, né? Ali é o seguinte, para que vocês entendam um pouquinho, eu vou mostrar algumas fotos aí enquanto a gente conversa, só para a gente se localizar. Esse trecho, ele é um trecho de chão e ele foi coberto com pedra seixo, que é aquela pedra redondinha de rio. Qual é o problema da pedra redonda? É que você faz uma pilha dessas pedras, se você pisar em cima delas, elas vão abrir e o teu pé vai afundar. Com a roda da moto é a mesma coisa. Se você tivesse um monte de pedras que não fossem redondas e você pisasse em cima, elas simplesmente iam travar e você não ia afundar o pé. Porque assim funciona, né? As pedras, quando são redondas, elas não têm como se travar uma na outra, então ela afrouxa. E o chão, você tem 2 trilhos por onde passa o carro, 2 trilhos de 30 centímetros, e você tem que se manter naquele trilho. Esse é o problema. Se caso chover, esqueçam, pode abandonar essa opção e esperar pelo menos o dia seguinte, para que dê tempo de parar a chuva, da patrola passar e alguns carros passarem. Porque quando os carros passam logo depois da chuva, eles acabam fazendo os trilhos para que você possa então usar esse trilho para circular. E se caso você passar ali num dia que não seja, que tenha chovido no dia anterior
e que ainda esteja um pouco úmido, e caso tenha alguma poça d'água, que você vê que é um pouquinho de barro, pare, atravesse quase parado se puder, porque esse barro, ele é um barro, é uma argila, é um sabão aquilo ali. E tem um caso mesmo de um cliente meu, aqui da cidade, que ele passou ali e estava começando a chover. Aí o que acontece? Esse barro, ele vai grudando na roda e vai engrossando a roda. E ele acabou caindo porque o barro travou o paralama dianteiro da F800. Né? E aí ele teve que praticamente quebrar o paralama para poder remover o paralama, que não tinha ferramenta, para poder seguir viagem até o Calafate. É muito complicado, assim, ó. E outra coisa é assim, naquele ponto ali, se tiver ventando, esquece, porque aí você tem uma pressão de vento lateral, que geralmente ali quando acontece vento é lateral, e aí você tem que se manter com o vento lateral num caminho de 30 centímetros, que é mais ou menos o trecho que a roda dos carros ou das caminhonetes marcam no chão, e é onde você tem para andar, 30 centímetros. Então é muito complicado. Se você estiver ali e estiver ventando, é melhor você ficar em... Eu já aconteceu isso comigo. Eu cheguei em Gregóris, 11h15 da manhã, estava dando rajadas de 52 km por hora, e a previsão para de tarde era 96. Daí eu disse para os meus dois colegas de viagem, digo, nós vamos ficar aqui em Gregóris hoje. Aí a princípio disse assim, não vamos parar aqui, vamos seguir, não sei o que e tal. E resultado, a gente tentou ir à tarde, e aí a gente andou 12 quilômetros e eles me chamaram no intercomunicadores, vamos voltar porque realmente está muito difícil. Nós voltamos, dormimos em Gregóris, e no dia seguinte a gente saiu às 6 horas da manhã, a gente passou ali, não tinha vento nenhum, estava zero vento, fomos pegar vento 10 horas da manhã, já quase chegando em El Calafate. Então essas coisas tem que ter uma atenção, porque significa risco durante a sua viagem, né? Mas vamos tocar. Aí veio uma coisa interessante. Muita gente pensa que para você chegar em El Calafate, esse é o único caminho, e não é. E agora eu vou apresentar para vocês uma outra opção que tem, que resolve esse problema dos 73 malditos e basicamente desse caminho que é difícil, tá? Esse dia eu vi um vídeo em que o piloto comentava assim, eu tive que vir por aqui porque para você poder fazer contornar esse trecho aqui do Rípio são 1000 quilômetros a mais na viagem. E aí eu pensei assim, digo, puxa, que pena que ele não estava bem informado sobre a viagem, né? Podia ter evitado de passar isso, de não ter caído ali no Rípio e tal, né? Podia ter passado menos dificuldade do que ele passou. Mas vamos lá. Existe uma estrada, deixa eu puxar um pouquinho para cá para mostrar melhor para vocês. De Governador Gregóris, você desce até... Deixa eu adicionar aqui, para que a gente... Aqui... Chama-se Comandante Luiz Pedra Buena, tá? Esse local, para que vocês tenham ideia, ele representa você aumentar a sua viagem. Aqui, ó. Luiz Pedra Buena, tá? Antes de El Calafate. Esse trecho aqui, existe um caminho melhor aqui, que não é esse que ele está mostrando, tá? Deixa eu corrigir, porque está saindo de Perito Moreno, então deixa eu passar aqui para Governador Gregóris. Está aqui. Certo. O que acontece? Quando você faz essa opção de desviar os 73 malditos,
você está aumentando a sua viagem de 687 para 1027. São exatos 340 quilômetros a mais. Aí vem uma coisa interessante, tá? Se você considerar que você, nesse trecho dos 73 malditos, você vai andar aí a 40, 50 por hora, são 2 horas de viagem. E se você fizer esse caminho por Comandante Luiz Pedra Buena até Aiguiar, mais ao sul, já quase em Rio Gagegos ali, depois voltar por La Esperança, Governador Maier, La Esperança e aí chegar em El Calafate, se você fizer esse outro caminho que eu estou mostrando aí para vocês, vocês na realidade vão ter aumentado em termos de tempo de viagem cerca de 1h30 no máximo, mesmo rodando 340 km a mais. Tá? Então é uma coisa a se considerar, porque às vezes, por exemplo, eu tenho um amigo que já viajou comigo e ele tem uma restrição com relação à cicatrização, né? Em função de transplantes e tal, então é um risco muito elevado para ele. Caso sofra um acidente, ele pode sangrar até acabar o sangue, e sem ter a cicatrização existe, enfim, é só para, né, tem pessoas que não podem correr o risco de cair e se machucar feio numa viagem desse tamanho. Então, se você tem alguma restrição com relação a andar em estrada de chão, quer fazer essa viagem e quer uma alternativa que você faça com segurança, de Governador Gregórios, eu vou ampliar aqui só para que vocês entendam, tá? Existe essa ruta chamada 288, aqui ó, vamos abrir um pouquinho, de Gregórios você vai baixar pela ruta provincial 27, até um trevo que tem, ó, e aí você passa a rodar na 288. Na 288 você vai rodar nela até chegar na ruta 3, já em Comandante Luiz Pedra Buena, tá? E aí você vai descer pela ruta 3 até Aiguiar, que é já no alinhamento aqui com Rio Gagegos, praticamente Rio Gagegos. Aqui é 15 quilômetros, bem pertinho. Aqui você pega a ruta provincial 5, tá? E aí mais lá na frente você vai, ó, aqui tem La Esperança, preste atenção porque isso aqui é importante na nossa próxima etapa da viagem, tá? E aí você vai pela 40 e aí então chega em El Calafate. Nós vamos ter um vídeo em que eu vou falar só sobre as atrações de cada um dos lugares, porque é muita coisa e eu estou primeiramente focando na questão do roteiro. Você construiu o roteiro da viagem. Depois então a gente passa para a parte turística da viagem, que aí fica mais fácil. A gente coloca imagens e tal, fica mais tranquilo. El Calafate, você tem a opção também de ou seguir para El Calafate, ou então você, nesse ponto aqui, ó, pegar e ir para El Chaltén, tá? Você aqui pega a 40, vem até aqui, até aqui, ó. Aí pega a ruta 23, que vai junto do Lago Viedma, tá? Até chegar em El Chaltén. Esses dois destinos são fantásticos, vale a pena visitar. Depois eu vou mostrar um pouquinho sobre eles para que vocês entendam o porquê é tão importante visitar essa parte junto da Ruta 40, ok? Bem, você visitou El Chaltén, visitou El Calafate e agora nós vamos seguir para o nosso destino, seria Ushuaia. Quase.
tem um outro lugar muito legal de se conhecer, chama-se Torres del Paine, Parque Nacional Torres del Paine, fica no Chile, tá? E aí você tem uma coisa importante, e é isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Deixa eu botar aqui agora, deixa eu retomar aqui o nosso roteiro. Puerto Natales, Chile, tá? De El Calafate para Puerto Natales. Aqui de novo o Google Maps dá uma pegadinha sacana para quem tem alguma dificuldade em andar em estrada de chão. É o seguinte, esse trecho aqui, ó, de El Cerrito a Estância Tapiaique, esse trecho, ele é de chão. São 65 quilômetros ruim, mas bota ruim nisso, tá? Quem quer aventura é o lugar certo. Agora, quem quer uma viagem tranquila, aí vem o pulo do gato. Olha só, de El Calafate a Tapiaique, que é esse localzinho aqui, a distância que você tem é de 159 quilômetros indo por esse trecho aqui da Ruta 40. Esses 159 quilômetros são 94 quilômetros de asfalto e depois 65 ruins. O tempo de viagem de El Calafate até a Estância Tapiaique é de 2 horas e 48. Bem, mas se você fizer esse caminho aqui que eu estou mostrando até La Esperança, esse lugarzinho aqui, La Esperança, é um entroncamento e tem um posto IPF aqui com comida boa, tranquilo. E o que significa isso? Você, em vez de rodar 159 km, você roda 236. São 77 km a mais, só que no tempo de relógio são 20 minutos a menos, por conta daquele caminho que você fez ali, que é bem mais lento, o caminho no chão, né, no rípio. Então, vale a pena você de El Calafate tocar até La Esperança e aí então fazer o caminho em direção a Puerto Natales. Aqui existe uma outra coisa bem interessante. O Google, ele manda você direto entrar por Cancha Carreira, tá? E fazer o Passo Dom Guillermo. Só que aqui não é a melhor opção que você tem. Primeiro porque esse passo aqui é o principal passo com destino a Torres del Paine e todo mundo que vem de El Calafate vai ali. Então é um passo tumultuado, sempre muita gente. Existe uma outra opção que eu já fiz e que é bem mais fácil, que é o seguinte, deixa eu puxar aqui, volta. Ele não está querendo fazer o caminho aqui. Deixa eu puxar aqui, deixa eu ver se eu consigo trazer ele aqui. Aqui. Deixa eu tirar isso daqui, puxar. Agora deu. É o seguinte, ó. Você desce pela Ruta 40 até 28 de novembro, que é um povoadinho pequeno que está aqui, ó. E aí, ali você tem posto de gasolina, para você abastecer. Aí você anda um pouquinho para frente e aí tem o acesso a 293 aqui, ó, Ruta Provincial 293. Esse acesso aqui, ó, leva você ao Passo Laurita, também chamado de Casas Viejas, que é o nome dele no lado chileno. Aqui são cerca de 8 quilômetros de chão, mas é
é um chão bom, fácil de fazer, tranquilo, tá? E aí você está, desse ponto aqui da fronteira, você está a 20 quilômetros de Puerto Natales. Bem fácil de chegar, tudo de asfalto. A Ruta 9 é uma das principais rodovias do Chile na parte sul. A Ruta 9 ela desemboca em Punta Arenas, enfim, é um excelente caminho. Ok? Então, nossa opção. Por que Punta Arenas? Porque Punta Arenas é uma cidade que tem como ponto forte o turismo envolvendo principalmente o Parque Nacional Torres del Paine. Ali você tem a opção de hotéis bem mais baratos do que são lá no parque. Os hotéis no Parque Torres del Paine são hotéis para europeus, tá? Literalmente é para europeus. São hotéis que custam em torno aí de 300, 400 dólares a diária. Eu não sei, eu acho meio abusado, né? meio caro só para você ficar perto do parque. É mais fácil você ficar em Puerto Natales, você até tem a opção de deixar a moto no hotel, fazer um tour guiado numa van para você percorrer o parque e ir nos lugares mais importantes, mais bonitos. Isso aí o pessoal que é da região sabe muito melhor do que a gente que está visitando, né? Então a minha sugestão que eu deixo é você ir para Puerto Natales e de lá você fazer a visita ao Parque Torres del Paine. Agora, eu queria só chamar atenção para uma coisa em relação ao parque. É muito comum no parque ele estar nublado ou chovendo. É raríssimo o tempo bom. Então, entendam que vocês estão indo para um parque em que a principal atração são as montanhas. Se essas montanhas estiverem encobertas por nuvens ou chovendo, você só vai gastar tempo e dinheiro e não vai ver nada. Então, quando você estiver em El Calafate, verifique as condições atmosféricas, o clima na região de Torres del Paine, para ver se vale a pena você ir para lá ou não. Se não, dali de El Calafate você toca direto em direção a Rio Gallegos, ou, dependendo do tempo que você tiver, você pode sair direto em direção a Rio Grande, já atravessando o Estreito de Magalhães, e isso aí depois eu vou tratar no próximo vídeo, tá? Agora, eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa bastante importante. E aí eu chamo, essa é uma dica bônus também. É muito comum nestas cidades turísticas terem eventos que às vezes são eventos grandes. Eu vou relatar um caso que aconteceu comigo para que vocês entendam a importância de você observar isso. Eu me organizei uma dada oportunidade, quando eu estava indo para Ushuaia, de ficar em El Calafate. Eu organizei o meu cronograma de viagem para que eu chegasse em El Calafate no meio da semana, porque final de semana em qualquer local turístico é sempre muito movimentado, difícil para hotel, e aí eu me organizei para chegar em torno de quarta-feira em El Calafate. Cheguei em quarta-feira e aí comecei a achar estranho que eu pesquisava e tudo que era hotel estava lotado. Daí eu fui in loco num hotel, né? Eu digo, olha, eu preciso de 3 apartamentos single e tal, assim. Disse, olha, nós não temos, tá tudo lotado. E eu digo assim, mas o que está acontecendo na cidade? Porque está tudo que é hotel sem disponibilidade. Disse, não, é porque esta semana é a chamada Fiesta del Lago. Aí que eu entendi. A cidade estava lotada de turista, porque estava acontecendo a Festa do Lago, que é uma semana de evento em El Calafate.
Então, quando vocês estiverem indo para um destino, pesquisem para não ter a dificuldade de conseguir hotel, porque aí não é só hotel, é restaurante, posto de gasolina, tudo fica complicado. Aí o que acontece nessas situações? Os hotéis medianos, né, hotéis de 3 estrelas, por exemplo, ficam tudo lotado. Aí sobem as espeluncas e os hotéis 5 estrelas. E aí você sabe, né, a espelunca é complicado. Eu sair da minha casa para me meter uma espelunca, eu não vou. E os hotéis melhores, que no caso lá em El Calafate, são hotéis com a diária em torno de... eu paguei $128 a diária, para vocês terem uma ideia. No Mirador del Lago, é no fim da cidade, já no caminho para o Parque Los Glaciares. Então, assim, é complicado. Se você pretende ir para uma região turística, pesquise se não está tendo um evento turístico, e se tiver, primeira coisa, garanta o hotel, porque a chance de você chegar na cidade, está cansado, está precisando finalizar a tua viagem com sossego, e você tem que estar correndo atrás de hotel e vai e não consegue, ou então se consegue, são hotéis caros que podem comprometer o seu cronograma de despesa da viagem, tá bom? Bem, nós ficamos por aqui hoje, certo? E no nosso próximo vídeo a gente então vai finalmente atravessar o Estreito de Magalhães e vamos rumar para a nossa tão sonhada Ushuaia, como se diz em espanhol, tá ok? Um grande abraço a todos e tenham uma ótima semana. Nossos vídeos toda quarta e sábado, tá ok? Valeu, um abraço.